Oi, gente! Então, estou aqui novamente tentando gravar sozinha. Fiz uma pilha de coisas aqui, coloquei um banquinho em cima da mesa, porque a altura que estava o tripé eu não achei boa para eu conseguir conversar de pé. E não consegui aumentar mais ainda, daí diminuí e botei um banquinho em cima da mesa. E ficou mais ou menos bom, né? Gente, então antes de começar, quero lembrar para vocês que a gente está quase sorteando o Conde de Monte Cristo, finalmente. Quando chegarmos em 800 inscritos, vamos sortear. E quando nós chegarmos em 810 inscritos, daí só 10 a mais, depois da edição luxo da Martim Claret, depois do Conde de Monte Cristo, nós vamos sortear 4 livros daquele book haul, tá? Quem ainda não disse ali nos comentários que livro gostaria de ganhar caso fosse o sorteado ou a sorteada, coloque ali que livro gostaria de ganhar, mas coloque em uma opção, tá? Quem está colocando mais de uma opção, eu estou considerando só a primeira, porque senão, conforme eu já comentei em vídeos anteriores, dá muita confusão, tá? Então, uma opção, gostaria de ganhar tal livro, tá? E também dizer para todos aqueles que foram sorteados nos sorteios relâmpago, claro, todos aqueles que me enviaram o endereço, foi a maioria, felizmente. Mas um ou outro não assiste mais o vídeo, ou ainda não escolheu, não sei. Um ou outro não me enviou o e-mail ainda. A última que me enviou o e-mail foi a Alana, já separei o livro, que ela disse ali que gostaria de ganhar no e-mail, já separei o livro, não enviei ainda, porque ela foi das últimas, né, que me disse o livro, e também porque daí pegou feriado de Ano Novo, recesso de Natal e Ano Novo, aquela semana entre Natal e Ano Novo, que a gente não consegue fazer muita coisa, principalmente quem tem 5 filhos e 3 netos, que é o meu caso. Mas eu já mandei, já coloquei ali no comentário para a Alana, que acho que amanhã eu já vou enviar o livro que ela escolheu dos book hauls anteriores, tá? E qualquer dia desses eu vou fazer mais sorteios relâmpago, com certeza colocando os nomes daqueles que vêm comentando os vídeos, tá? E aqueles que comentam todos os vídeos, logicamente, que tem várias vezes o nome ali na sacolinha de nomes de comentários, tá? O que mais que eu tinha para dizer para vocês? Eu acho que no momento é isso. Eu tinha mais uma coisinha para dizer e agora esqueci, tá? Então, gente, nós estamos no modernismo. Nós estamos bem no início entendendo o que foi o modernismo. Então, assim, ó, a gente parou naquela partezinha do modernismo que íamos falar nas influências europeias. A gente já até falou rapidamente e elencou que foram 5 vanguardas, né? 5 vanguardas europeias que influenciaram o modernismo brasileiro. A gente sabe que na Europa o modernismo começou antes do que o modernismo no Brasil. E essas 5 vanguardas europeias que influenciaram o modernismo brasileiro, de vez em quando eu dou uma atrapalhadinha, porque o meu neto nas férias gosta de ficar comigo, então ele está aqui comigo me olhando, né? É o meu assistente. Ele diz que é o meu cameraman. Se acontecer alguma coisa e cair esse tripé aqui, ele está aqui para me dar o apoio. Então, assim, essas 5 vanguardas europeias, conforme a gente já viu, foi o futurismo, né? Foi o expressionismo,
foi o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. A gente viu em linhas gerais e viu que este movimento, não vamos dizer movimento, essas vanguardas europeias, elas duraram mais ou menos entre 1909, com o advento do futurismo, até ali 1924, 25, com o surrealismo. Então, hoje a gente vai ver rapidamente o futurismo, que foi a primeira vanguarda europeia que influenciou, vamos dizer assim, o modernismo brasileiro. E foi uma das primeiras vanguardas europeias na Europa. Por que eu digo uma das primeiras? Porque foi um momento de muita efervescência cultural e social. Então eu penso que se a gente dissesse que seriam só e única e exclusivamente essas 5 vanguardas europeias que de fato existiram, a gente estaria sendo muito radical. Com certeza houve outras vanguardas europeias ou outros movimentos ali de vanguarda na Europa, mas que não tiveram assim tanta importância ou que não apareceram tanto como apareceram essas 5 que a gente acabou de dar os nomes agora no vídeo anterior e nesse. Então, assim, o futurismo é o primeiro que a gente encontra nos livros. E o nome já está dizendo, o futurismo queria ver um futuro, queria ver lá adiante. Futurismo não queria ficar na estagnação, inclusive na própria arte. Ele não queria o futurismo, aquela arte morna, aquela arte bem na régua, como se diz, ou aquela arte de grandes amores, elogios à natureza. Não, como dizia o próprio poeta italiano, Marinetti, ele queria a guerra nas palavras. Ele queria na sociedade o militarismo, ele queria o patriotismo, ele queria a violência, né? Tudo isso era o que defendia o movimento futurista. Eles eram a favor da velocidade, eles eram a favor dos avanços tecnológicos, eles eram a favor de colocar totalmente a sintaxe, a pontuação, algumas classes gramaticais, como o advérbio, como o adjetivo, colocar tudo abaixo. Ele não queria mais advérbio nos textos, o futurismo. Ele não queria mais texto só com adjetivos bonitos lá, bem colocados, bem elaborados. Ele não queria. O futurismo, essa vanguarda futurista, queria um outro tipo de texto, como o próprio Marinetti, num dos manifestos dele, que foi publicado num jornal francês, que, se não me engano, o nome era Le Figaro, alguma coisa assim, ele dizia, abaixo esta, como é que se diz, esta sofisticação nas palavras, abaixo essa calmaria, abaixo essa coisa morna, essa vontade só de elogiar, não. Ele queria, como dizem hoje na gíria, né, muito sangue nos olhos. Esse foi o movimento futurista. Então, assim, o movimento futurista, ele não deixou grandes obras literárias. Ele não deixou obras literárias significativas para a literatura, tanto para a literatura europeia quanto para a literatura brasileira. Ele não deixou. Então, ele não trouxe uma grande contribuição para a literatura ocidental. Não trouxe mesmo. Mas, como a gente diz,
O futurismo valeu pela sacudida que deu nas artes. Deu uma boa sacudida, claro, indo ao extremo de querer colocar tudo abaixo, do ponto de vista artístico, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista social, do ponto de vista gramatical, queria colocar tudo ladeira abaixo. Então foi muito radical nesse sentido, muito radical em incentivar a violência, incentivar o militarismo exagerado, mas ele valeu, essa vanguarda europeia, ela valeu pela sacudida que deu nas artes e no pensamento da época, tá? Então eu coloquei aqui no quadro, como eu sempre coloco, um esqueminha, só para deixar para vocês, porque vários de vocês já me disseram e já colocaram em comentário, já comentaram comigo em algum e-mail. Falando nisso, eu agradeço, tá? Ao pessoal que alguns nem foram sorteados, né, ainda, mas me mandam e-mail, me sugerem vídeos ou me sugerem livros e me incentivam a continuar, mesmo do jeito que eu vou, né? Um pouco legislação, um pouco português, um pouco literatura, um pouco resenha de livro. Então, quero agradecer muito, muito vocês, tá? Então, como vocês já me disseram, e eu tenho alunos, né, logicamente, que eu conheço pessoalmente, até porque foram eles que criaram o canal, e eu sei que copiam, então eu sempre coloco um esqueminha ali e depois coloco a descrição direto no vídeo, tá? Aí quem quiser copia e cola ali e depois imprime, tá? Então, assim, gente, modernismo é o que a gente está vendo. Nós estamos vendo as influências europeias, as 5 que eu falei para vocês, né? O futurismo, o expressionismo, depois o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Hoje a gente está vendo rapidamente o futurismo, que foi, volto a dizer, uma influência europeia no modernismo brasileiro. Quem foi o representante do futurismo? O poeta italiano Marinetti, tá? Então, futurismo foi uma das vanguardas europeias que influenciaram o modernismo brasileiro. Lançado em 1909 pelo poeta italiano Marinetti, propunha a destruição do passado, conforme eu falei para vocês, o passado social, o passado artístico, o passado linguístico, a destruição do passado, a exaltação da vida moderna e o culto da máquina e da velocidade nas coisas, tá? Além da destruição da sintaxe, da pontuação e de várias classes gramaticais, como eu disse para vocês, sobretudo os advérbios e os adjetivos. Como é que nós viveríamos e escreveríamos um texto, gente, sem colocar um advérbio, sem colocar um adjetivo? Impossível, né? E conforme eu disse para vocês, o futurismo não deixou obras literárias significativas, não deixou mesmo. Mas valeu, como dizem os críticos literários e os teóricos da literatura, valeu eu que coloquei esse termo, né? Pela sacudida que deu em tudo que vinha sendo feito, escrito, tido como bom e etc. Valeu quando a gente dá uma sacudida em alguma coisa, dá uma questionada em alguma coisa, de uma forma assim muito incisiva, a gente vê que nem tudo é perfeito e que algumas coisas realmente precisam mudar. Então, o futurismo valeu nesse sentido, tá bom? Então, gente, por isso. Eu sempre digo por isso é hoje. Por hoje é isso. Volto a agradecer vocês, as inscrições, os comentários.
Volto a dizer para a Alana que essa semana eu já vou colocar o livro dela no correio, é o único que faltava, né? Daqueles que foram sorteados. E volto a dizer que agora está bem pertinho de sortearmos finalmente a edição luxo da Martim Claret, o Conde de Monte Cristo. Tá ok? Então por hoje é isso e muito obrigada, tá? Agora que eu vou ver se o vídeo realmente ficou bom ou não. Mas como o meu assistente não falou nada, eu acho que ficou bom. Agora eu tenho que apertar aqui.